Bom dia. Hoje a gente vai fazer uma videoaula sobre a NR17. Bom, a NR17 ela foi criada em 8 de junho de 1978 e ela fala basicamente sobre a ergonomia. Mas o que seria ergonomia? Bom, a ergonomia ela consiste em um conjunto de disciplinas que estuda a organização do trabalho, no qual existem interações entre seres humanos e máquinas. O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação de elementos do ambiente de trabalho ao ser humano, com o objetivo de gerar o bem-estar do trabalhador e, consequentemente, aumentar sua produtividade. Bom, isso significa que a ergonomia tenta trazer o máximo de bem-estar possível ao trabalhador, aplicando em seu ambiente de trabalho. Bom, a NR17 também fala sobre levantamento, transporte e descarga de materiais. Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de carga por um trabalhador cujo peso seja excessivo ao comprometer a sua saúde ou sua segurança. Todo trabalhador designado para o transporte manual de cargas, que seja contínuo, deve receber algum treinamento de trabalho para não afetar sua saúde e prevenir acidentes. Quando mulheres ou trabalhadores jovens forem designados para transporte manual de cargas, o peso deverá ser nitidamente inferior ao que um homem possa carregar, para não comprometer a saúde e a sua segurança. O transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou tração, de vagonetes sobre trilhos ou carrinhos de mão, deverá ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e que não comprometa sua saúde nem sua segurança. O trabalho de levantamento de material feito com equipamentos mecânicos de ação manual deverá ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e não comprometa sua saúde e sua segurança. Bom dia, hoje eu vou falar um pouco mais sobre os postos de trabalho em questão mobiliária. Primeiramente, qualquer trabalho que possa ser feito na posição sentada, o espaço deve ser planejado ou adaptado para esta posição. Em segundo lugar, serviços manuais de pé ou sentado, as mesas, escrivaninhas, painéis, devem oferecer boas condições de postura, visualização e operação e seguir os seguintes requisitos: altura e características compatíveis com o funcionário, espaço que possibilite posicionamento e movimentação. E agora eu vou falar um pouco mais sobre os assentos. Em questão os assentos, devem conter uma altura ajustável à estatura do trabalhador, haver pouca ou nenhuma conformação. Aqui vai aparecer um pouquinho sobre o que é conformação. E também a cadeira deve ter borda arredondada. Deve também conter um encosto levemente adaptado para a proteção da lombar. Agora eu vou falar sobre os serviços que necessitam dos pés. Os pedais ou outros comandos que sejam acionados com os pés devem conter fácil alcance e ângulos favoráveis, devido às peculiaridades do exercício. Sobre os serviços sentados, serviços que são exclusivamente que pedem que a gente faça sentado, pode ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento da perna. Para exercícios de pé, é necessário que se tenha cadeiras para descanso durante as pausas. Bom, vou falar um pouco sobre os equipamentos de trabalho. Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características do trabalhador e à natureza do trabalho a ser executado. Nas atividades que envolvem a leitura para documentos para digitação, como a datilografia ou a mecanografia, deve ser fornecido suporte adequado para uma boa postura, uma visualização e uma operação. Ser utilizado também um documento de fácil legibilidade sempre que possível, sendo vedado qualquer tipo de papel brilhante ou de qualquer outro papel que provoque ofuscamento. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico devem observar o seguinte: condições de mobilidade suficiente para permitir o ajuste de tela, uma iluminação, protegendo de qualquer reflexo e proporcionar correto ângulos para o trabalhador. O teclado deve ser independente para que o trabalhador possa ajustá-lo de uma forma que ele possa fazer as atividades executadas. A tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de uma maneira que a distância seja boa para que o trabalhador não canse seus olhos. Vamos então para a continuação da nossa videoaula sobre NR17. Bom, eu vou falar um pouquinho então sobre as condições ambientais do trabalho, em que elas precisam estar adequadas para que o funcionário tenha um bom desenvolvimento no trabalho. Em laboratórios, sala de conhecimentos, de análise, escritórios, precisam ser respeitadas algumas condições de conforto. Exemplo,
Os ruídos devem estar em 65 decibéis para ter uma área de conforto. A temperatura tem que estar de 20 graus a 23 graus para que o ambiente seja confortável. E a iluminação, que tem a natural e a geral. A natural, que é a luz do sol, em que temos um exemplo muito clássico aqui no Senac, então, que tem o fosso de luz, que a gurizada gosta muito agora no inverno de lagartear no sol comendo a sua berga. E também tem a iluminação geral, que é de lâmpadas, que ela precisa ser planejada, adequado para que não haja sombras, reflexos e também contrastes excessivos. Bom, agora eu vou falar algumas dicas então aqui para facilitar as condições ambientais do trabalho. Sempre que é possível que tenha um mapa de riscos com cores bem vibrantes para que o funcionário possa se localizar sobre os riscos. Também, que nem eu citei anteriormente, o ruído deve estar em 65 decibéis para um ambiente de conforto, a temperatura de 20 a 23 e uma iluminação adequada. Os funcionários têm o direito de receber de forma gratuita os EPIs, que são equipamentos em proteção individual. Que são o que então? São luvas, calçados, roupas, capacete, óculos e entre outros. Então, fica a dica. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a organização de trabalho e tem alguns conceitos que a gente deve levar em consideração para isso, que é o modo preparatório, a determinação do conteúdo de tempo, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho, ou seja, a intensidade do trabalho, o conteúdo das tarefas, ou seja, a quantidade. Nas atividades que sejam esforço muscular, estático ou dinâmico do pescoço, dos ombros, dos membros, deve ser observado que na avaliação de desempenho dos trabalhadores deve ser levado em consideração a saúde deles, ou seja, o tanto de esforço que eles fazem, porque isso vai ter influência, sim, em caso de algum exame. O trabalhador deve ter pausa de descanso. Quando ele tiver, por exemplo, um afastamento de 15 dias, ou menos, ou mais, é sempre bom lembrar que quando ele voltar desse afastamento, ele vai ter que continuar num ritmo gradativo, ou seja, ele vai ter que voltar à produção cada vez menor e assim por diante e subindo para que ele não tenha nenhum tipo de risco à sua saúde. Nas atividades de processamento eletrônico, o empregador não deve promover a avaliação dos trabalhadores de digitação. O número máximo de toques deve ser de 8.000 e o tempo de trabalho não deve exceder 5 horas, sendo que nessas 5 horas o trabalhador pode fazer outras atividades. Caso haja afastamento desse trabalhador de menos de 15 dias ou mais de 15 dias, ele deve voltar fazendo a produção de toques no teclado progressivamente, aumentando com calma.